Olá pessoal, meu nome é Agatha, eu faço parte da equipe de suporte ao desenvolvedor da Daruma e hoje nós estamos aqui para falar um pouco mais sobre a camada Daruma Mobile Framework. E eu estou aqui com a Débora. Oi pessoal, eu sou da equipe de integração e desenvolvimento também e a gente vai falar para vocês um pouco sobre os comandos e as configurações da camada da Daruma Mobile. Então eu já tenho aqui na tela um trecho de uma aplicação, de um fonte. E a gente tem aqui, logo nessa primeira linha, a definição de um objeto, onde eu falo que eu vou usar a comunicação via socket com o IP e porta que eu já tenho definidos da minha impressora com o conversor que a gente já mostrou no vídeo anterior. Depois que eu defini o objeto que eu vou usar, a comunicação que eu estou utilizando, eu tenho várias configurações que eu posso, se precisar, alterar. Senão eu mantenho o padrão. E é através desse comando aqui, conf parâmetros. A Agatha vai falar para a gente um pouco sobre as configurações que a gente pode utilizar aqui nesse parâmetro do conf parâmetros. Tá, aqui eu preparei essas configurações que podem ser utilizadas no conf parâmetros. O primeiro que a gente tem ali dentro do @framework é o trata exceção. Por default, ele é false. Depois a gente tem o fecha comunicação, que também o default dele é false. O aplica configuração, o default dele é true. E o log memória, o default false. O que cada uma dessas fazem? O trata exceção é para tratar os retornos que são retornados ali pela camada. Fecha a comunicação, ele fecha a comunicação do IP que está fazendo a parte da comunicação. Aplica a configuração, ele vai aplicar as configurações que foram feitas anteriormente e o log memória ele vai fazer um log das informações que estão sendo passadas. O log memória, ele tem por default, na verdade, ele armazena os 100 últimos comandos que foram enviados para a camada. Depois a gente tem o @socket, que também é outra parte de configuração. Aí tem a parte de nome. Esse nome, ele é opcional. Ele é o nome que vai aparecer no log da memória. Depois a gente tem o host, que é o IP que vai ser configurado, a porta que está sendo usada e o timeout. O timeout ele é opcional, mas o default que a gente costuma utilizar nele é 6.000 milissegundos. Depois a gente tem a parte do Bluetooth, onde tem o name. O name é opcional também. Só que o que o name faz? Ele é, na verdade, o apelido do dispositivo que está sendo utilizado. Depois temos o address. O address, ele na verdade é obrigatório caso o seu dispositivo ele não tenha name. Então, se você não definir o name aqui, você tem que colocar o address do dispositivo. Temos o attempts, que é opcional. Ele é o número de tentativas que vai ser feita para localizar o dispositivo. O default dele é 10 tentativas. E o timeout também, que é opcional. Mas a gente utiliza o default de 6.000 milissegundos. Tá, então, essas são as configurações que a gente pode utilizar na camada. E só para complementar, eu vou mostrar aqui um pouquinho no código o que eu estou usando. Então, aqui no conf parâmetros, eu estou usando o @framework, que eu quero usar uma configuração da camada. E estou usando o trata exceção igual a true, que a Agatha mostrou ali que o valor default dele é falso. Eu estou ligando o tratamento de exceção. Com isso, todos os comandos que eu envio da camada estão dentro de um try-catch, que a gente utiliza o próprio recurso do Java para fazer o tratamento desses retornos. E aqui vocês podem ver que no catch tem só uma programação para ele retornar o erro na tela. É algo bem simples, mas na sua aplicação, dependendo do uso que você tiver, você pode elaborar aí uma rotina mais complexa. Agora vamos falar um pouquinho dos comandos que a gente pode utilizar. Basicamente, para você usar a camada, você faz essas configurações. Inicializa, liga o tratamento de exceção, que ajuda bastante na hora de programar, e depois na hora de usar os comandos, a gente está sempre iniciando a comunicação
envia o comando e depois que enviou, a gente fecha a comunicação. Se a gente não fechar a comunicação, o IP e porta ficam ocupados. Então, eu vou colocar aqui o meu objeto, ponto, fechar comunicação. Antes de eu confirmar o comando aqui, vamos dar uma olhada em todos os comandos que a gente tem disponível. A gente tem o comando de checksum, que é mais utilizado para a impressora fiscal, porque a impressora fiscal tem um protocolo de comunicação. E se eu estou usando o comando enviar comando só, ele não vai enviar esse protocolo de comunicação da impressora fiscal. Então, você precisa utilizar este aqui de checksum para fazer o cálculo para você. Ou então você faz a sua própria rotina de cálculo de checksum e inclui ele no comando. O conf parâmetros, eu já falei um pouquinho ali em cima, que é para poder alterar alguma configuração da camada. Enviar comando a gente está usando aqui para mandar para a impressora não fiscal. Posso usar para fiscal também, mas aí tem que lembrar do protocolo de comunicação da impressora fiscal. Ou então usar o comando específico de impressora fiscal, que são esses 4 aqui, ó. Terminam com FS ou FS e já a letra que indica o tipo do comando. Então, eu tenho enviar comando FS, que eu posso mandar qualquer comando para a impressora fiscal. E um dos parâmetros dele é o tipo, se eu quero enviar comando de configuração, comando fiscal ou de retorno. Depois, seguido do parâmetro. Deixa eu ver se ele mostra tudo aqui pra gente. E depois tem a variável de retorno. O FSC, ele já tem um parâmetro a menos, porque eu já estou dizendo o tipo de comando que eu estou usando. E eu passo só o código do comando e o retorno. O FSF é para comandos fiscais, os comandos de impressão de cupom, de relatório. A gente utiliza sempre o FSF. E o FSR, que são comandos de retorno de informação da impressora. Então, se eu quero saber número de série, saber alguma configuração dela, eu vou utilizar esse comando aqui. O enviar responder comando, ele é um comando que só envia, ele não tem o protocolo de comunicação da fiscal também, e já tem uma variável de retorno. Depois a gente tem o fechar comunicação, que é o que a gente vai usar aqui daqui a pouco, que ele encerra a comunicação com o IP que eu estou conectado. O iniciar comunicação, que a gente já usou antes de enviar o comando de impressão. O comando para mostrar o log, que a Agatha citou para a gente, que grava os 100 últimos comandos. Aí a gente tem o resetar log, ele vai limpar tudo que tem gravado na memória. Resposta comando é no caso de eu enviar algum comando pelo enviar comando e precisar pegar o que ele retornou, o que a gente tem lá de resposta na porta serial, ou no IP e porta que a gente está utilizando. Retornar parâmetro comunicação, eu posso usar para saber qualquer configuração dessas que a Agatha mostrou para a gente, apresentou para a gente. Retornar parâmetro comunicação é para saber só da parte de comunicação, se eu estou usando socket, Bluetooth, que IP que eu estou, que porta que eu estou. Retornar parâmetro framework, eu só consigo saber as configurações da camada framework. Então, se eu estou utilizando trata exceção ligado ou não, ou fecha comunicação, aplica configuração e log. Depois tem retornar status conexão, que só me retorna um ok ou não ok, se a conexão está ok ou não. E depois só
tem os comandos de inicialização da camada e o retornar dispositivos Bluetooth, que é usado internamente já pela camada quando você vai fazer a conexão com o dispositivo Bluetooth. A gente deu uma passada aqui bem rápida para vocês terem ideia de quais são os comandos que a gente tem disponível, o que dá para fazer com a camada e quais são as configurações que você pode alterar ou que você precisa alterar para conseguir fazer uma aplicação aí do zero. Então, vou usar aqui o fechar comunicação. E aí, por que a gente usa o iniciar comunicação e o fechar e não usa a configuração do fechar comunicação ativada, que o padrão dela é desativado, é falso. A gente utiliza dessa forma aqui, porque dessa forma, se uma outra pessoa tentar imprimir, se eu tivesse mais de um comando aqui de impressão, e uma outra pessoa tentar imprimir no meio da minha impressão, ela não vai conseguir, porque eu estou ocupando a porta. Eu estou garantindo aqui, nesse iniciar e nesse fechar comunicação, que só eu vou imprimir nesse intervalo. Se outro dispositivo tentar imprimir nesse intervalo aqui, ele vai ter a resposta de que está ocupado. E vai aguardar um pouco para tentar mandar depois. Então é isso, pessoal. Das configurações e dos comandos, a gente passou bem rapidinho. E nos próximos vídeos agora vocês vão ver como utilizar os comandos para impressora dual e depois para impressora fiscal. E tem também a parte de comandos da câmera que vocês vão ver nos próximos vídeos. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.